Boa noite a todas e a todos. É uma felicidade estar aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. É sempre uma honra poder participar dos congressos organizados pelo professor Wagner, a quem agradeço mais essa oportunidade de unir pesquisadoras e pesquisadores de direito internacional para debater temas tão importantes como é o tema que agora a gente vai discutir, com a fala do professor doutor Eugênio Vargas Garcia, que é doutor pela Universidade de Brasília, diplomata e pesquisador em relações internacionais e novas tecnologias. Atualmente exerce o cargo de assessor sênior do presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O professor vai nos falar sobre armas autônomas, implicações para o direito internacional humanitário, um tema extremamente importante e atual, porque, afinal de contas, a gente prevê que o futuro seja desses aparelhos autônomos, não só na guerra, mas também no nosso cotidiano, nos automóveis e tudo mais. Professor Eugênio, uma honra estar aqui ao seu lado. O professor tem a palavra. É uma felicidade recebê-lo no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luiz Renato. Obrigado aos organizadores pelo convite. Como nós estamos com pouco tempo, já vou tentar aqui compartilhar a tela para a gente poder utilizar uma apresentação e a gente iniciar aqui a nossa conversa sobre o tema também, sobre isso. Deixa eu só tentar aqui. Não sei se conseguem localizar. Ainda não, mas eu acho que já aparece. Bom, estou tendo alguma dificuldade aqui em colocar a tela, infelizmente, não sei se vai ser possível. Sem problemas, professor. Estou tentando aqui porque realmente seria bastante útil se pudermos contar com esse recurso. Vou tentar outra vez. Perfeito. Bom, será que consegui agora? Agora sim, está aparecendo. Obrigado, professor. Está aparecendo? Bom, desculpe aí a demora. Problemas técnicos, né, são um problema das reuniões virtuais, né? Mas vamos direto ao ponto. Eu vou tentar passar rapidamente os slides, em função do tempo. Qualquer coisa, vocês podem me interromper se tiver alguma dificuldade ou qualquer problema. Mas fique tranquilo, professor. Vamos usar a última palestra, então fique tranquilo. Tá. De qualquer forma, os slides vão estar disponíveis para quem quiser, tá disponível junto com os organizadores, se depois precisar olhar com calma, que a gente vai aqui fazer uma palestra introdutória sobre esse tema das armas autônomas e direito internacional humanitário, né? Então, claro que inteligência artificial é um tema que está sendo muito falado ultimamente, né? Não vamos entrar aqui na discussão técnica, né, do que consiste a IA, né? Mas vocês, naturalmente, os que nos ouvem, né, acompanham todas as notícias sobre a presença cada vez maior dessa tecnologia nas nossas vidas, né, do aprendizado de máquinas, do chamado deep learning. Então, a primeira noção importante a reter é a questão da IA restrita e da IA geral, né? No caso, a primeira seriam programas que executam tarefas mais são restritas a um determinado domínio, né? Que o programa, por exemplo, se ele reconhece rostos, né? Ele só faz isso, ele não faz, ele tem uma aplicação restrita a uma determinada área, enquanto uma IA geral já seria, no caso, uma capacidade plena em várias áreas, né? Que isso ainda não existe, então nós vamos concentrar todas as aplicações hoje sobre essa IA restrita, né?
que um bom exemplo são os computadores que jogam xadrez, né? Eles só jogam xadrez. Então, isso é um exemplo típico de IA restrita, mas as aplicações estão crescendo de forma muito acelerada, né? Atenção aí para os advogados, estudantes de direito também, as máquinas estão chegando aí com serviços de advocacia, legislação, jurisprudência. Aqui alguns robôs que, no caso de armas autônomas, a ligação é grande entre programa, que seria a IA estrito sensu, e a robótica, né? Então, eu convido aí quem depois queira assistir alguns vídeos da Boston Dynamics, com alguns robôs que já estão em operação. E do nosso ponto de vista de relações internacionais, né, do direito internacional, há muita discussão sobre uma possível competição digital, uma nova corrida armamentista em torno dessas novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, né, e potências militares que estão investindo maciçamente nessa área, né, Estados Unidos, China e várias outras, né. Então, tem uma citação muito famosa do Vladimir Putin, né, em que ele dizia que a inteligência artificial é o futuro, né, e quem se tornar o líder nessa esfera se tornará o governante do mundo. Isso é citado como exemplo de como essas potências estão dando importância a essa área, porque tem um potencial enorme, né, inclusive no aspecto militar, como nós vamos ver. Então, na discussão que existe hoje, em torno de sistemas de armas autônomas letais, que em inglês a sigla seria LAWS, não é uma sigla muito feliz, já que seriam leis, né, a tradução, mas tem sido usado em alguns documentos da ONU. Né? Uma definição tentativa, para efeito aqui do nosso debate, de armas autônomas, seria qualquer sistema armado projetado para ser potencialmente letal, e uma vez que ele está em funcionamento, seria capaz de executar o processo de seleção de alvos e uso da força sem intervenção ou supervisão humana. Significa que, ao contrário, por exemplo, de um míssil que tem um programa e tem um alvo específico que já foi determinado pelo ser humano, pelo operador, né? Uma vez que esse míssil é lançado, no caso de uma arma autônoma, plenamente autônoma, né, ela seria capaz, ela mesma, de escolher os alvos, né? E, no caso, disparar ou fazer uso da força. Não haveria uma supervisão humana nesse processo, o que é muito preocupante em função dos riscos que isso representa. Né? Então, os graus de autonomia geralmente se usam, entre outros, né, essa análise da questão do humano no ciclo, né, no ciclo de decisão de uma operação militar, né, envolvendo, no caso, esse tipo de armamento. Quando há um humano no ciclo, né, o controle ocorre em todos os estágios da operação. Quando há um humano sobre o ciclo, é como se houvesse um operador, né? O sistema opera de forma autônoma, mas está sob supervisão. Então, se precisar abortar ou se precisar ter alguma mudança durante, né, o processo, há um operador, um comandante que pode intervir e atuar nesse sentido. E o grau mais elevado de autonomia seria o humano fora do ciclo, que é quando o sistema autônomo decide e age por conta própria. Então, esses sistemas, a rigor, não existem ainda, né? Mas o problema, justamente, é que a tecnologia avança muito rápido e pode ser que não demore muito a gente ter alguns exemplos aí de armas autônomas que já estejam perto desse cenário, né, de humano fora do ciclo. E aqui alguns exemplos práticos, né, como o robô Sentinela, que por algum tempo ficou em operação na fronteira das duas Coreias, né, basicamente identificava qualquer intruso, né, por reconhecimento facial e por imagem, e poderia, no caso, disparar de forma automática, né. Depois ele foi retirado até em função das críticas, né, porque ele, apesar de ser alegado que havia controle humano, né, se colocado no modo automático, ele poderia funcionar por conta própria, né.
Então, é quase no limiar aí da autonomia e da hipótese de controle. Como também o caso do Iron Dome, que é um serviço, sistema de antimísseis, né, que Israel utiliza para detectar disparos de projéteis, e no caso o sistema automaticamente detecta e dispara um míssil para destruir, né, o projeto que tá sendo lançado contra, né, algum alvo em Israel, né? Esse é um sistema que já está em funcionamento. Há outros modelos experimentais, vocês vão perceber que, na verdade, nós estamos falando de qualquer tipo de armamento, terra, mar, ar, né, espaço sideral, porque podem ser robôs usados na força terrestre, mas também navios, aviões, né? Esse aqui, no caso, é um veículo de combate aéreo não tripulado, também já em fase de testes, ele é capaz de decolar e pousar em porta-aviões sem nenhuma intervenção humana, né? Já faz isso de forma autônoma. Por enquanto, nessa fase de testes, eles não carregam armamento, né? Mas é também preocupante que, se houver alguma decisão nesse sentido, né, de colocar armamentos nesse tipo de sistema, né, as questões éticas e jurídicas vão ser naturalmente levantadas, é o que a gente vai ver mais adiante. E aqui um exemplo, no caso da Marinha norte-americana, também outro projeto piloto em fase de testes, já está, né, operativo e sendo testado, que é um navio antissubmarino não tripulado, né? Então, você vai ter, no futuro, provavelmente, vários desses sistemas, no caso aqui, navios circulando pelos oceanos sem tripulação, né? E também, no caso aqui, nessa fase de testes, não carregam armamento, né? E, então, do ponto de vista militar, propriamente dito, né, há alguns argumentos que são levantados em favor, né, do uso dessas armas, né, que elas poderiam atuar em áreas mais difíceis de acesso, né, e realizar missões que seriam perigosas demais para soldados, né. Então, elas diminuem as chances de baixas de operações de alto risco, né. E, às vezes, justamente pode ser, inclusive, mais econômico, né, o custo seria menor, né, dependendo do tipo de custo envolvido, né, entre desdobrar tropas e máquinas ou sistemas autônomos, né? E também o argumento de que elas seriam mais eficientes no combate, né? Seriam mais rápidas, mais precisas, e não teriam nem emoção, medo, fadiga, nenhuma dessas falhas humanas, né? Que são bem conhecidas e que esse argumento pode ser resumido em uma frase, que é a tese de que robôs não estupram, né? Então, é um argumento a favor do uso dessas armas, inclusive com essa perspectiva de que, muitas vezes, o soldado, quando está em combate, né, ele vai ter vários problemas em termos de reações, né, e de falhas humanas, e que as máquinas supostamente evitariam tudo isso, né? Agora, os argumentos contra o uso dessas armas autônomas, né? Primeiro que há problemas técnicos que podem ser defeitos, mau funcionamento e até a codificação, né? Isso é, de fato, a história da tecnologia, mas também uma história de desastres, né? De problemas e de acidentes, né? Então, é provável que também no caso de armas autônomas isso aconteça, né? Além do risco de ataques cibernéticos ou hackers, não, você perder o controle do sistema. Também a questão da proliferação, né? Que você vai ter uma situação que no futuro essas armas vão estar sendo utilizadas e podem cair em mãos erradas, né? Forças regulares, inclusive terroristas, né? Também quem deve prestar contas, né, no caso de violação de direito nacional humanitário, né? Isso também é outro dilema que não está claro, mas que é objeto de debates. E também essa própria ideia de desumanização, né, de banalizar a guerra, né? Então, porque não há risco de perdas de vidas humanas, então, aparentemente,
haveria mais incentivo, né, para o uso da força, usando robôs ou sistemas autônomos, né? Isso pode acarretar em que países tomem decisões de usar a força com mais frequência, né? Então, aqui entrando, depois desse pano de fundo, né, só para situar a questão para os nossos ouvintes, né, do objeto do nosso estudo, como o direito internacional humanitário vem encarando essa evolução tecnológica e suas aplicações militares, né? É evidente que, por definição, as pessoas estão no centro do direito internacional humanitário, né? Então, até nisso já é possível contestar se máquinas vão poder aplicar o direito internacional humanitário, se o objetivo, né, o princípio é justamente o ser humano, né? Então, existe uma responsabilidade de cumprir essas obrigações jurídicas por parte dos Estados, e ela não pode ser simplesmente transferida às máquinas, né? A responsabilidade continua existindo, né? E esses princípios do DIH exigem um mínimo de controle humano. Então, esse é um ponto essencial aí no debate, né? Necessidade de controle humano significativo. Também, se ele for apenas figurativo, isso não resolve o nosso problema. E os princípios básicos do DIH, como todos já conhecem, né, mas apenas recordando para aplicá-los ao contexto das armas autônomas, né? A humanidade, a distinção, proporcionalidade, necessidade, precaução, né, que tudo isso deve ser levado em conta pelos operadores e comandantes militares, né, antes mesmo de iniciar qualquer tipo de ação armada, né? Então, poupar populações civis, né, de ataques, né? Princípio da precaução, né? E se, de fato, uma determinada ação é necessária ou não, né? São vários. E esse também é da distinção, que é saber distinguir entre o que seriam, de fato, combatentes e o que seriam civis, né? Algo que provavelmente vai criar uma dificuldade para as máquinas, né, cumprirem esse princípio. Também é muito citada a cláusula Martens, né? E aqui o mais importante é reter essa última frase, em relação aos princípios da humanidade e os ditames da consciência pública. Então, a cláusula Martens é muito citada nessas discussões éticas e legais sobre armas autônomas. E os protocolos de Genebra, né, como o artigo 35 e as diversas normas fundamentais do DIH, que as partes em conflitos não podem usar tudo que desejam, então, ou seja, a capacidade de se envolver no conflito armado, a escolha desses métodos e meios de combate, não é ilimitada, né? Há limites para essa ação, né? Sobretudo, evitar sofrimentos desnecessários, né? Então, isso aí é um dos pilares do DIH, né? E o artigo 36 do protocolo de Genebra também é muito claro em relação a novas armas, né, que exigem um exame jurídico. Os estados têm que cumprir essa norma de que, se houver um novo sistema, um novo armamento, qualquer meio ou método de combate, ele deverá ser avaliado se ele é realmente legal, do ponto de vista do direito internacional humanitário, né? É claro que o artigo 36, ele não resolve os problemas. Primeiro, porque ele constitui uma medida de implementação nacional, ou seja, cada estado, por sua conta, ele pode decidir ou não aplicar, né? Embora seja uma obrigação, né? Poucos estados ainda o fazem, né? E a maioria dos poucos que fazem não divulgam quais são os critérios, né? Então fica um pouco quase dependendo de confiar no que esse estado, esse governo vai dizer sobre a avaliação, o exame jurídico que ele fez desse novo armamento. Se ele diz publicamente que fez a avaliação e considera que esse sistema é compatível com o DH, né, ficaria difícil contra-argumentar ou examinar ou verificar se de fato atende a critérios éticos e legais, né, mais rigorosos. Então, há objeções, né, de acordo com o DIH. Então, voltando àqueles princípios, né, que a gente estava vendo,
recordando, né? Princípio da humanidade, como já falei, que as pessoas estão no centro do DIH, e, por definição, as máquinas excluem o elemento humano da equação, né? Já é o primeiro problema. Então, a questão da distinção, essa grande dúvida, será que as máquinas serão capazes de distinguir esses combatentes de civis em todas as situações, né? E isso é algo que hoje é impraticável, né? A proporcionalidade, isso exige uma avaliação, né, do que é proporcional ou não. Então, há muita dúvida em relação a se as máquinas vão conseguir dominar o contexto. A gente sabe que a inteligência artificial tem grandes problemas em entender o contexto, né, além da sua programação. Então, isso parece um obstáculo bastante importante. E outra coisa é que as máquinas não podem decidir sozinhas, né, o que é necessário ou não, né. Isso envolve uma avaliação e também a responsabilidade sobre o que foi avaliado e decidido, né, em termos de operação armada, né. E, finalmente, se as máquinas devem ser, se elas fossem programadas para tomar decisões em cada caso, né, mas ainda há muita dúvida também se isso seria factível, né. Então, são objeções muito claras do DIH, né. Então, o debate hoje tem girado muito em torno dessas questões, né, que nós estamos vendo. Já há alguns anos há um debate em curso, né, sobretudo no nível internacional, ainda menos no Brasil. É uma campanha de alcance mundial que é para Stop Killer Robots, né, uma coalizão de organizações não governamentais, né, a Cruz Vermelha também tem atuado nesse sentido, né. Então, aqui está um site da campanha da Stop Killer Robots, depois os que quiserem podem checar, né, o site e ver as informações que estão lá. E aqui uma pesquisa que, embora feita alguns anos atrás e que a gente não tem ideia clara dos critérios, mas pelo menos a gente vê que o Brasil está entre os países aqui listados que teria menos encorajamento em relação ao uso dessas armas autônomas, né? Então, aqui seriam os países que mais se opõem, né, aos sistemas de armamento autônomo letal, né? Então, o Brasil estaria aqui, pelo menos nessa lista, entre os que mais se opõem, né? Que também isso é importante frisar, né? Então, algumas balizas. Primeiro, como já vimos, a automação militar já é uma realidade, né? Não é uma questão teórica, já está acontecendo, né? Essas armas autônomas podem produzir efeitos desestabilizadores muito graves, e, infelizmente, países em desenvolvimento, o sul global, regiões pobres, provavelmente serão os mais atingidos, né? Se e quando essas armas forem colocadas em operação, né? Provavelmente não vai ser num conflito entre duas grandes potências, né? Mas sim em algum cenário né, em países como na África, Oriente Médio, Ásia Central, enfim, né? Como tem sido o padrão de certos conflitos hoje em dia, né? Então, é possível que esses países que detêm a tecnologia queiram experimentá-la, e o cenário mais provável seria em países em desenvolvimento. Né? Então, outra baliza é que os Estados têm a obrigação de respeitar o DIH, e tudo isso nos leva à ideia de que precisamos de um marco multilateral, né, para encaminhar todas essas questões. E quando a gente pensa em marco multilateral, evidentemente a ONU vem à mente, né? E, de fato, já há em curso uma discussão sobre isso, no âmbito da Convenção sobre certas armas convencionais, né, da qual o Brasil é parte, né. Nessa convenção, que tem como foco o DIH, né, existem alguns protocolos, e que são eles que determinam o que fazer nos Estados partes, né, da convenção em cada caso. Por exemplo, fragmentos não detectáveis, né, e vários protocolos, armas incendiárias e armas cegantes a laser. Então, é uma das formas que se encontrou no âmbito da convenção de regular, ou às vezes mesmo banir, né, certas armas, né? Então, você vê que até incomoda um pouco ver aqui essa tela, né? Imagine esse laser apontado para o seu olho, né?
porque esse é um caso das armas a laser cegantes, né, que foram banidas pelo protocolo 4 dessa convenção, né? Então, ela muitas vezes é citada como um exemplo positivo, olha, que é possível banir certas armas quando elas são muito perigosas, né, e causam sofrimentos desnecessários, né? Então, seria um precedente positivo, né? Também, lembrando a cláusula Martens, né? Então, esse protocolo 4 interrompeu o desenvolvimento dessa arma cegante a laser, né? Então, claro que não é a mesma coisa em relação a armas autônomas, né? Que é algo muito mais complexo, né, de ser regulado, né? Mas esse caso do protocolo 4 é muito citado como exemplo positivo de que sim, é possível fazer. E aí, o que se discute no âmbito da convenção é se haveria um futuro protocolo 6, que hoje são 5, né? Então, o sexto protocolo que fosse tratar de armas autônomas, né? E aí há uma discussão sobre o que regular ou banir exatamente, né? Que tipo de arma autônoma, são só as plenamente autônomas, que têm humano fora do ciclo, são as que já existem ou que vão ser desenvolvidas, né? O uso ofensivo, defensivo, né? Então, há questões que ainda não estão claras, mas que justamente esse é o estado do debate atual. Lembrando aí do caso das armas químicas, né? Que elas chegaram, inclusive, a ser usadas, né? Em guerra, né, em conflitos, mas hoje, com a Convenção para a Proibição das Armas Químicas, elas são consideradas, elas estão, de certa forma, banidas, né, e o seu uso é proibido, né. Então, embora violações possam ocorrer, né, da Convenção, mas, do ponto de vista do direito internacional, né, essas armas químicas, elas estão proibidas, né. E no caso das armas nucleares, também um outro caso aí para comparar, né, também já foram usadas, né, anteriormente, né? E houve um tratado de não proliferação nuclear e, mais recentemente, um tratado de proibição das armas nucleares. Mas aqui o problema é que nem todos os estados aderiram ao tratado de proibição das armas nucleares, que ainda nem está em vigor, né? E as armas existem e há potências nucleares fortemente armadas, né? Então, um caso complexo, mas que mostra que se demorarmos muito a agir, né, também nós temos que ter uma situação como essa, de que as armas serão desenvolvidas, poderão ser usadas, e depois as consequências humanitárias virão, né? Então, em Genebra, nós estamos falando aqui da Convenção sobre certas armas convencionais, né? Em Genebra, existe um grupo de peritos, né, que justamente trata do assunto, né? Já há alguns anos, né? Então, esse é um processo em andamento, e com as decisões devem ser por consenso, por isso ainda não se chegou a um consenso satisfatório, né? Há, por enquanto, um consenso relativo em torno de alguns princípios, mas as discussões continuam, né? Até pelo debate que eu mostrei anteriormente, né? Há sim consenso relativo, no sentido que essas armas autônomas devem respeitar o direito internacional dos conflitos armados, que é positivo, né? Mas essas mesmas potências militares que estão investindo em IA, elas são muito cautelosas em relação à hipótese de restringir o emprego dessas tecnologias, né? Então, você tem um debate que está muito atrelado a avanços tecnológicos, né? Então, o que fazer, né? Uma moratória, um banimento, regular, né? O importante, inclusive, é uma posição que o Brasil defende, é que haja um controle humano significativo, né, nas funções críticas dessas armas autônomas, né? E há algumas conclusões, já estou terminando, algumas conclusões que são importantes reter, né? Que qualquer tipo de regulação não significa impedir o progresso do uso civil dessas tecnologias, né? Mas é importante garantir o respeito ao DIH. Então, esse acho que é um ponto central, que a gente depois vai poder discutir um pouco mais no debate, havendo tempo, né? E minhas 3 mensagens finais seriam essas, né? Primeiro, o convite aí para que todos que se interessem sobre o tema continuem ativos e participando para que o Brasil tenha uma posição cada vez mais forte sobre o assunto, né? Então, promover esse engajamento também de juristas, estudantes, né, nessas questões, e estimular a produção de estudos jurídicos na área de DH, porque no Brasil ainda tem muito pouco, tem sido feito, né? Então, fica aqui um convite para que, né, os que nos escutam
havendo interesse, né, podem também contactar a gente e fiquem à vontade para qualquer mensagem, né, que queiram enviar por e-mail também. E com isso eu vou interromper aqui a apresentação dos slides, né, e ficar à disposição para responder as perguntas que vocês acharem importantes. Muito obrigado. Doutor Eugênio, muito obrigado pela apresentação clara e profunda ao mesmo tempo. Foram várias as perguntas que chegaram, eu dividi em alguns grupos. Queria agradecer a participação de todos, né, os colegas professores e professoras, a professora Vera, que dialogou bastante com a sua fala e já nos indicou que as perguntas já foram respondidas pelo professor durante a fala. A gente tem aqui, essencialmente, 3 grupos de perguntas. Uma delas vem do Augusto Carrijo, que nos pergunta especificamente sobre o princípio da proporcionalidade, né? Ele levanta a hipótese de como que nós teríamos a atuação de robôs nesse contexto, né? E eu iria ligar com a pergunta da Elizabeth, que tem a ver com relação a como investigar crimes cometidos por essas máquinas, né? Como que a gente identificaria, por exemplo, o dolo numa situação como essa? Né? Eu acho que esse é o primeiro grupo. Se quiser, eu faço todos, ou depois a gente pode... Acho que é melhor ir conversando, né? Rapidamente, só para a questão da proporcionalidade, eu já tinha mencionado, muito difícil. Hoje em dia é impossível, eu diria, porque envolve uma avaliação subjetiva, né? O que é proporcional ou não. Então, isso os humanos têm dificuldade em fazer, no caso, operadores e comandantes militares, né? E as máquinas simplesmente não conseguem, não teriam essa capacidade, né? Essa amplitude, né? De visão e domínio do contexto. Né? Como eu falei, nós estamos... são aplicações de IA restrita, né? Não é de IA geral, que teria toda uma capacidade de compreensão, que além de um domínio específico, né? Que nesse caso ainda não existe, né? Uma IA geral com essa capacidade. Então, hoje, com certeza, é impossível chegar que as máquinas tenham um critério de proporcionalidade efetivo de respeito ao DIH. Não, hoje não é possível. E em relação a dolo, né, isso, como ainda está sendo objeto de discussão, né, os únicos mecanismos que poderiam ser acionados são os já existentes, né? Não há nenhum outro específico sobre armas autônomas, não foi criado ainda, né? Isso está em processo de discussão, porque é um tema que ainda não está maduro o suficiente, né? Mas vamos passar para as outras perguntas, né? Que a gente poder otimizar o nosso tempo da melhor forma possível. Obrigado, professor, mais uma vez. O Afonso vai falar da posição do Brasil, talvez seja um pouco diferente do que ele disse, né? Seja exatamente o que o professor falou, sobre a necessidade que o Brasil vê de uma participação substancial do ser humano nessas armas, mas ele faz uma pergunta direta, o Afonso Júnior, dizendo quais medidas a ONU poderia tomar junto a superpotências, como Estados Unidos, Rússia e China, para barrar a aceleração desse tipo de armamento bélico. A pergunta clássica. Entendi. Não, isso é justamente, esse é o ponto. Onde é que se discute isso hoje na ONU? É no âmbito dessa convenção sobre certas armas convencionais e no grupo de peritos governamentais criado exclusivamente para tratar desse assunto. Então, é ali que hoje a discussão acontece, e é ali que os estados discutem seus argumentos pró e contra as armas autônomas. E vocês já podem imaginar que não existe um consenso, vamos dizer, no núcleo duro, né, do debate, porque há consenso em termos de princípios gerais, né? A cláusula Martens, ninguém nunca falou contra a cláusula Martens, né? Todo o legado do DIH, ele é considerado e potencialmente aplicável a essas armas autônomas. Só que o problema é se nós necessitamos de mais regulação, mais normas internacionais, porque é uma tecnologia nova, então, que ela muda o cenário completamente, de acordo com
o seu nível, a sua aplicação, né, em combate. Então, ela exige um tratamento novo, que só o DH, como ele existe hoje, ele não é suficiente. Então, nesse lugar, né, nesse grupo de peritos, é justamente onde se coloca a questão. Então, existe uma proposta, inclusive o Brasil fez parte disso, de negociar um instrumento juridicamente vinculante. Pode ser um protocolo, um tratado, o nome não importa, mas ele seria juridicamente vinculante aos Estados-partes. Então, é isso que algumas potências militares têm resistido. Não, que não é a hora de regular, porque nós temos, é uma tecnologia nova, é possível, não é possível tolher, né, o desenvolvimento, porque também ela pode ser útil. Então, é uma discussão que está ocorrendo hoje, né? O Brasil defende um instrumento juridicamente vinculante, né? E outros países também. Eu diria que a maioria é a favor, né? E uma grande parte também é a favor do banimento completo, né? Como tem defendido a campanha Stop Kill Robots, né? Mas esse grupo de peritos funciona pelo consenso. Então, aí é o debate, né? Então, no caso, o que a ONU poderá fazer vai depender muito do resultado dessa discussão. Doutor Eugênio, muito obrigado pela palestra, pela resposta às perguntas. Espero que a gente tenha outras oportunidades de debater, de nos encontrarmos, porque são muitas as perguntas que aparecem, e esse é um tema que certamente vai nos trazer reflexões cada vez mais profundas. Muito obrigado, professor, pela profundidade e pela clareza da explanação. Eu queria muito também... Muito obrigado. Eu lhe passo a palavra em um minuto. Só queria agradecer a todos pela participação e ao Congresso, à organização do Congresso. Professor, suas palavras finais. Sim, obrigado. É só para dizer que eu também uma satisfação enorme, obrigado pelo convite, sucesso enorme esse congresso, né? É um tema complexo, mas essa é uma palestra introdutória e eu convido a todos os interessados, né, que também façam pesquisas sobre o assunto, e quanto mais brasileiros, né, estudando isso, mais importante será, né, que nós não podemos ficar ausentes desse debate tão importante para o nosso futuro. Então, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado à organização do evento. A gente continua na próxima. Um abraço.